Olá, meus amores! Vamos começar nossa aula de matemática. Abra seu livro na página 189. Hoje nós vamos fazer a página 189, a página 190 e a página 191. Então, aqui eu tenho o probleminha 3. Uma excursão custa R$ 400. Quantos reais faltam para completar a quantia necessária se já foram recolhidos R$ 345? Meus amores, a excursão custa 400 e eu já tenho 345. Para saber, eu vou fazer um probleminha de subtração, tá bom? Ou seja, você vai pegar os 400, que é o valor total da excursão, menos o 345, que é o valor do dinheiro que você já tem. E aí você vai resolver essa subtração e vai descobrir quanto está faltando em dinheiro para pagar essa excursão. Vamos lá, quero ver quem acerta, hein? Vou deixar aqui um pontinho de interrogação, que eu quero ver quem acertou. A questão 4 diz assim: leia o problema que André escreveu no caderno. Em um ônibus viajavam 32 pessoas. No primeiro ponto, desceram 2 pessoas e subiram algumas. Com quantos passageiros o ônibus ficou após sair desse ponto? Pergunta A. Que informação falta nesse problema? A informação que está faltando aqui é quantas pessoas subiram. Ele me falou que desceu 2 e colocou que subiu algumas. Quando ele fala algumas, pode ter subido 2, 3, 10, 15, 20, eu não sei, então não dá para resolver. Então, qual é a informação que está faltando aqui? A informação de quantas pessoas subiram nesse ônibus, tá bom? B. Acrescente ao texto do problema a informação que falta e resolva. Aí você vai trocar essa palavrinha algumas por um número. Por exemplo, subiram 5, subiram 6, subiram 7, subiram 10. Eu não sei. Pensa no número, coloca aqui e resolva esse probleminha. A questão 5 diz assim: Lucas jogou ficha nesse tabuleiro e fez 30 pontos. Escreva pelo menos 4 formas diferentes de obter esse mesmo total de 30 pontos, jogando fichas no tabuleiro. Então, tá aqui o tabuleiro, que se acertar aqui fora vale 5, no meio vale 10 e aqui no meio, no centro, vale 15 pontos. Ele acertou 2 fichas no 5, tem uma aqui e uma aqui, 10 pontos. 2 fichas no 10 dá 20 pontos. 10, 20, aí com essas duas, 30. E aí ele fez 30 pontos. Ele quer que você coloque 4 maneiras que ele chegaria aos 30 pontos. Que 4 maneiras são essas? Por exemplo, se ele fizesse 10 mais 10 mais 10, ele chegaria também aos 30. Ó, 10 pontos, mais 10 pontos, mais 10 pontos, ele teria 30 pontos. Essa é uma maneira dele conseguir 30 pontos também. 3 fichas no 10. Outra maneira que ele poderia ter 30 pontos. Se ele acertasse 2 fichas no 15, daria 30 pontos, olha. 15 mais 15 dá 30 também. Então, se ele acertasse 2 fichas no número 15, ele teria também 30 pontos. Que outra maneira ele poderia ter 30 pontos? Se ele acertasse, olha, 6 fichas no 5, 6. Aí ele ia fazer, ó, 5, mais 5, mais 5, mais 5, mais 5 e mais 5. Ele também teria 30 pontos, tá? Porque, ó, 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20, mais 5, 25, mais 5, 30. Se ele acertasse 6 fichas no 5, ele também faria 30 pontos. Falta mais uma maneira dele ter 30 pontos. Qual seria essa maneira? Se ele acertasse uma ficha no 10 e ele acertasse uma ficha no 10, uma ficha no 5, ele ficaria com 5, mais uma ficha no 15. Olha aqui, ó. Ele também faria 30 pontos. Se ele acertasse, jogasse 3 fichas e acertasse uma no 10, uma no 5 e outra no 15. Ele também faria 30 pontos, tá? Aqui tem 4 maneiras que ele chegaria aos 30 pontos. Se você descobrir outra maneira, pode colocar também. Próxima, Carla tem 118 centímetros de altura e Érica tem 125 centímetros.
O que representa a subtração 125 menos 118? Ele está perguntando o resultado dessa continha. 125, 118 é a diferença da altura entre as duas. E para saber essa diferença, você vai pegar o 125 menos o 118. Resolve a continha, que você vai descobrir qual é a diferença de tamanho entre as duas. A pergunta que ele está te fazendo aqui é o que representa a subtração 125 menos 118. Representa a diferença da altura entre as duas, tá bom? E descobre quantos centímetros. Maria recebeu R$80 por um serviço de digitação. Os R$80 foram pagos com 4 notas. Que notas ela pode ter recebido? Ela recebeu R$80. Na mão dela chegou 4 notas. Que notas ela pode ter recebido? Ela pode ter recebido 4 notas de 20, porque 20 mais 20, 40, mais 20, 60, mais 20, 80. Então, ela pode ter recebido 4 notas de 20. Vamos colocar aqui para você ver, ó. 20, mais 20, mais 20, né? Ela recebeu 4 notas. Pode ser que a pessoa tenha pago ela assim, ó. 20 mais 20, mais 20, mais 20. Aí ela tem 80, tá bom? Isso é um jeito. Se você descobrir outro jeito, pode colocar, mas só pode ter 4 notas, não pode passar de 4 notas. Aqui na questão 8 diz assim: qual o menor número de objetos como esse é preciso usar para formar um outro objeto que lembra um cubo? Esse aqui, para você resolver, você precisa do material dourado, tá, meus amores? Isso é aquele material dourado que está lá no final do livro que eu pedi para você recortar. Então, essa 8 aqui, você vai precisar dele. E você vai perceber que você vai precisar de 8 cubinhos desse para fazer o menor, né? Que ele quer saber o menor aí. Qual o menor número de objetos como esse é preciso usar para formar outro objeto que lembra um cubo? Você vai descobrir que você precisa de 8 cubinhos desse. A 9 diz assim: invente um problema para o seguinte esquema e dê para um colega resolver. E você resolve o dele. No caso aqui, não temos como dar para o colega resolver, tá bom, meus amores? Aí eu tenho os dados e você vai criar o problema. Eu tenho aí, ó, Fortaleza, Itapipoca e Jijoca de Jericoara. E eu tenho as distâncias, olha. Se eu sair de Jijoca de Jericoara para Fortaleza, tudo dá 294 quilômetros. Até Itapipoca dá 153 quilômetros. Então, você vai bolar um probleminha que você vai descobrir a distância de Itapipoca para Fortaleza, tá? Aí você bola teu probleminha e escreve aqui embaixo. Qual pergunta você poderia fazer para você descobrir a distância de Itapipoca para Fortaleza? Aqui na próxima página, nós temos aí: uma pulga chega a avançar 33 centímetros em cada salto. Aqui tem o salto da pulga, ó, 33 centímetros. Quantos centímetros no máximo a pulga consegue avançar em 5 saltos? Um salto, ela dá 33 centímetros. Ela pula 33 centímetros. Se ela vai dar 5 saltos, então você vai pegar o 33 e multiplicar ele por 5. Aí você vai saber quantos saltos ela pode dar, tá? Quanto é 3 vezes 5? 15. Bota o 5 aqui, sobe o 1. 3 vezes 5, 15, com mais um que está lá em cima, 16. Então, se ela der 5 saltos, ela vai estar pegando uma distância de 165 centímetros, tá bom? Agora, aqui na questão B, é 7 saltos. A mesma continha, ó. Você pega o 33, que é a distância do salto dela, vezes o 7, que é o número de salto que ela vai dar. Olha na tabuada do 7 e resolva essa questão aqui. Aqui é a mesma coisa, 9 saltos. Então, tu pega o 33, que é a distância do salto dela, vezes os 9 saltos que ela vai dar. Tabuada do 9, meus amores. Olha lá quanto é 3 vezes 9. Faça. Lembra que o número que vai para cima você vai somar com ele, não esqueça disso. E eu tenho a questão número 11. Complete o problema com os dados que você inventar e depois faça o cálculo em uma folha. Então, esse problema aqui você vai criar os dados, tá bom? Júlio comprou uma televisão em parcelas igual de 156. Então, aqui você pode colocar 4 parcelas, 6 parcelas,
tanto que você quiser. Vou fazer uma aqui para você ver. Vamos dizer que ele comprou em 6 parcelas. 6 parcelas iguais de 156. E um computador em parcelas iguais de 128. Vamos dizer que o computador ele comprou em 4 parcelas de 128. Quanto ele pagou em cada aparelho e quanto um aparelho vai ficar mais caro que o outro? Para mim descobrir, aí eu vou fazer a continha. 6 parcelas de 156 na televisão, então eu boto 156 e multiplico ele por 6. Aí eu vou precisar da tabuada do 6, tá, meus amores? Quanto é 6 vezes 6? 6 vezes 6, 36. O 6 fica aqui, o 3 sobe. Quanto é 5 vezes 6? 5 vezes 6 é 30. Tem 30 com mais 3 que está lá no telhado. 33. O 3 fica aqui e o 3 sobe. Quanto é 1 vezes 6? É 6 com mais 3 que está no telhado? 9. Então, já descobri que o televisor saiu por R$ 936. Agora, eu tenho que saber o preço do computador. O computador foi 4 parcelas de 128. Então, vou pegar o 128 e multiplicar ele por 4. Prontinho. Que tabuada eu preciso? A tabuada do 4, certo, meus amores? Faça sempre isso com a tabuada na mão. Sempre a tabuada pertinho de você, para você poder fazer, tá? Então, aí eu tenho a tabuada do 4. Quanto é 8 vezes 4? Aí você olha lá na tabuada. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. E 8 vezes 4, 32, certo? Então, você coloca o 2 aqui e sobe o 3. Aí, você faz 2 vezes 4. Quanto é 2 vezes 4? 0 vezes 4 é 0. 1 vezes 4 é 4. 2 vezes 4 é 8. 8 com mais 3 que está no telhado. 8, 9, 10, 11. É 11. Então, o 1 fica aqui e o 1 sobe para cá. Aí, você multiplica. 1 vezes 4 é 4. 4 com mais 1 que está lá no telhado. 4 mais 1 é 5. Então, o computador dele saiu por 512 e a televisão por 936. A outra pergunta, ele quer saber quanto um aparelho vai ficar mais caro que o outro. Então, para saber, você vai pegar o total do televisor, que é 936, menos o total do computador, que é 512. Né? E aí, você completa. 6 menos 2, se você tem 6 e tira 2, você fica com 4. 3 menos 1, 2. E 9 menos 5, 4. Então, o total da diferença aí, meus amores, 424. Isso dentro do problema que eu fiz, tá bom? Dentro do probleminha que eu criei. Lembrando que esse probleminha é livre, cada um vai criar o seu. Então, não precisa ser igual ao da professora. Pode ser outros números e outras contas. No Dia das Crianças, o parque de diversão ficou lotado. A montanha-russa era o brinquedo com a fila maior. Se o trenzinho da montanha-russa leva 8 pessoas em cada volta, quantas voltas completas o trenzinho deu para levar 228 crianças que estavam na fila? Aqui é fácil, você vai pegar o 228 e multiplicar por 8, tá? Pega aí o 228 e multiplica ele por 8. Qual a tabuada você vai usar, meu amor? A tabuada do 8. Então, corre lá e olha quanto é 8 vezes 8, 2 vezes 8, é 2 vezes 8, e aí você vai encontrar esse resultado aqui. Tudo bem? Essa é a nossa atividade de hoje. Capricha, faça bem feitinho. Infelizmente, hoje, meus amores, eu não estou à disposição porque eu estou com aula presencial, mas eu quero ver vocês fazendo a tarefinha, tá?